Então nesse vídeo eu vou mostrar como foi a instalação desse kit de ignição eletrônica que eu comprei. Foi o kit mais barato que eu encontrei realmente no Mercado Livre. Custou R$135. E é um kit chinês, é semelhante ao daqueles com a marca Euro, que tem aí para vender, que vocês já devem ter visto. Então ele não tem uma marca específica ali escrita nos componentes. Ele veio nessa caixa aqui escrito DPB, peças automotivas, mas do lado está escrito que foi importado da China aí. Mas veio um kit bem completo, veio com um distribuidor completo ali, com tampa rotor, aquele tapa-pó, o corpo em si do distribuidor. É um sistema aí que usa o sensor Hall para fazer a medição, para fazer a leitura ali da posição, né, e dar o acionamento da faísca. Diferente do platinado, com o condensador, que era o caso aí que eu já usava na Brasília, né? Além disso, no kit veio o chicote para fazer a ligação, veio a bobina e veio o módulozinho. Se originalmente vocês tiverem um sistema de ignição que nem o meu da Brasília, que usa o platinado, vocês vão ver uma diferença aí na tampa, porque o kit esse da ignição eletrônica é uma tampa com pino e a tampa antiga é uma tampa sem pino, então tem uma diferença nos cabos de vela. Eu já tinha os cabos de vela guardados, que eu tinha comprado da outra vez, se vocês lembrarem naquele vídeo dos problemas que eu tive durante a revisão da Brasília. Eu comprei uns cabos de vela e eu guardei esse kit aqui, que eu imaginei que talvez no futuro eu fosse precisar, e chegou a hora, né? Então só uma vista aqui para vocês do kit completo, do que vem aí nesse kit que nem eu comentei. E sem mais, vamos começar a trabalhar aqui no carro. Então, para continuar o processo aí, eu vou ter que tirar o conjunto que eu tenho ali agora, do distribuidor, os cabos, a bobina, para colocar esse sistema novo, né? E as velas eu vou utilizar as mesmas. Em princípio dá para usar as velas aí sem ser resistivas. No caso aqui eu estou usando as NGK, que é BP5S, o modelo delas. E eu já usei um kit semelhante na minha Brasília anterior, que eu tinha. Esse kit chinês aí, Xing Ling. Não fiz nenhuma alteração na curva de avanço, nem no avanço final, que é o que normalmente o pessoal reclama. Funcionava muito bem, para ser sincero. Então, vou fazer um teste aqui e vamos ver se eu tenho também alguma melhora. De qualquer jeito, eu vou botar aqui na descrição do vídeo o link do Mercado Livre, lá onde eu comprei esse kit de ignição. Não estou ganhando nada do vendedor, nem nada assim. Então, se der certo, ótimo para ele. Se der errado, ruim para ele, porque vai ter aqui o link da descrição do anúncio dele também. Vamos trabalhar no carro aqui então. Antes de começar a tirar, tem uma dica importante aí que eu quero dar para vocês. E a dica que eu quero dar para vocês é a seguinte: antes de tirar aqui o distribuidor do lugar, soltar os cabos, etc., coloquem aqui o rotor do distribuidor na posição do cilindro 1. É bem mais fácil quando ainda está com tudo montado aqui, vocês saberem qual que é o cilindro 1. No caso do meu carro eu sei que é esse aqui. Se a marca das polias aqui embaixo está na junção das carcaças, o motor só pode estar no cilindro número 3 ou no número 1. Então tá aqui meu kit antigo, distribuidor, tampa, o suportezinho. Isso aqui eu vou reaproveitar, porque não vem no kit novo, né? Vou reaproveitar ele para botar no meu distribuidor. Bobina antiga, suporte da bobina eu não vou precisar também, os cabos de vela. Bom, vamos colocar o distribuidor no carro e é nessa hora que muitas vezes dá uma dúvida muito grande aí. E deixa eu mostrar aqui para vocês por que isso aí pode acontecer. Bom, vamos começar pelo básico. O distribuidor, o que toca o eixo dele, é esse pinhão, essa engrenagem que fica ali embaixo, que fica conectada lá no virabrequim, e vai girando e vai fazendo o distribuidor funcionar. Esse pinhão, se vocês observarem, ó, para quem não viu ainda, ele não é aquele rasgo ali, ele não é bem no meio. Ele é um pouquinho mais para um lado. Então acho que dá para ver claramente aí na filmagem. E deixa eu mostrar agora no distribuidor como que é. Tenham isso em mente, que o rasgo é um pouquinho mais para o lado. Vamos lá para os distribuidores. E aqui no distribuidor, esse aqui é o distribuidor original da Brasília. Vocês podem ver que esses pinos aqui, eles também são deslocados um pouco mais para o lado, certo? Isso aí é feito dessa forma para que não tenha como montar virado. Só encaixa de um jeito realmente. E é importante prestar atenção nisso, porque às vezes, se tentar colocar ele virado, ele até meio que fica no lugar,
mas quando começa a fazer o carro funcionar, o rotor pula fora aqui, o distribuidor pula fora e o carro para de funcionar. Então, fiquem espertos nisso aí. O distribuidor novo, da mesma forma que o antigo, ele também tem esse eixo aqui, essa parte deslocada. Ó, colocar um do lado do outro aqui. É claro, né? A diferença é que ele é um pouquinho mais pra lá. Só que agora que vem a dúvida, pessoal. Olha só. Olha onde está a parte de baixo. E olha para onde está apontando o rotor. Distribuidor antigo. Olhem onde está a parte de baixo. E olhem para onde está apontando o rotor. Então, se tentar montar o distribuidor com a mesma posição dos cabos que estava antes, certamente vai ter problema, porque o rotor ele já não vai mais estar girando na mesma posição. O que era antes o cilindro número 1 não vai possivelmente ser o cilindro número 1 agora, porque o rotor está apontando para um lugar diferente. Caso não tenha ficado 100% claro ainda, a parte de baixo aqui do distribuidor, né, do eixo, está na mesma posição nos dois distribuidores. E olhem aqui em cima a posição dos rotores. Podem desconsiderar aqui a posição da cápsula de vácuo, que isso não importa, porque mesmo que eu gire a cápsula de vácuo aqui para deixar na mesma posição, olha só. Ó, cápsula de vácuo do mesmo lado. O rotor continua da mesma forma, ele não vai estar apontando para o mesmo lugar. E por que eu resolvi tirar minutos para falar sobre isso? Porque eu tive um problema muito grande de entender isso a primeira vez, quando eu estava mexendo na minha outra Brasília. Eu realmente não tinha a ideia que eu tenho hoje em dia da posição dos cabos e tal. E foi muito difícil, o carro ficou dando estouro, não ligava, foi um terror. Então eu tô tentando mostrar isso agora, se vocês forem fazer. E eu acho que esse pode ser um dos primeiros serviços que muitos vão tentar fazer aí nos carros, de tirar a ignição antiga, colocar um sistema novo de ignição. E como eu tive bastante dúvidas no passado, acho legal mostrar aí. A ideia não é fazer um vídeo de 2 minutos, a ideia é fazer um vídeo que mostre realmente como é que funciona na vida real, para pessoas que não têm tanta experiência, assim como eu não tenho, né? E os problemas que podem ir acontecendo aí. Vamos seguir. Bom, então vamos lá. Olhando lá embaixo a posição do pinhão, vamos olhar aqui a posição do distribuidor, ó, tá mais ou menos alinhado. Se nós colocássemos aqui, eu vou colocar aqui, ó, só para mostrar. Se a gente colocasse aqui o rotor, que já estava apontado antes para o cilindro número 1 aqui, vocês lembram? Que era onde estava o cabo. Ele vai ficar apontado para lá, para aquele lado de lá. Não chega a ser um problema tão grande, eu lembro que no meu outro kit, ele ficava apontado para um outro lugar, mas isso ainda pode ter interferência na montagem daquele pinhão lá embaixo, porque aquilo lá, se o motor foi feito uma retífica, ou até mesmo às vezes na Volks, os caras podem montar numa outra forma, né, e isso interferiria. Então por isso que é importante sempre ter isso em mente, que mesmo que tu tire o distribuidor, esteja completamente perdido, sempre dá para se basear por aquela marca lá em cima da polia, que vai ser o cilindro 1 ou o cilindro 3, e a gente escolhe daí qual que a gente vai conseguir, qual que a gente vai querer ligar. Então tá aí a tampa no lugar. Essa tampa, assim como a outra, ela tem um rebaixo de onde encaixa. Tem um rebaixo aqui no distribuidor e tem na tampa. Tá apontando ali. E então o cilindro número 1 seria esse aqui. Pode ser não. Com certeza eu vou ter que mexer aqui no corpo do distribuidor para acertar aí o ponto. E um detalhe é que o distribuidor com a ignição eletrônica não tem como fazer com o carro desligado, até onde eu sei pelo menos, né? Assim como eu fazia com platinado. Então eu vou ter que, para tentar ligar o carro, eu vou ter que deixar mais ou menos na posição, tentar acertar aqui a posição que fica o furo aqui do hall. Enfim, eu não achei nada que dissesse exatamente onde colocar, mas a recomendação que eu achei em vários casos aí é fazer a montagem, colocar aqui os cabos, colocar tudo, e aí com base nisso, ir girando para um lado e para o outro até o momento que o carro ligasse e depois fazer a regulagem aí do ponto com uma pistola de ponto. Isso é um fator que pode dificultar um pouquinho para fazer em casa, para quem não tem a pistola aí, mas é uma característica desse sistema realmente. Então, vou fazer a montagem, vou deixar aqui a cápsula desse lado, porque se eu tiver que vir um pouco para cá,
eu tô ok. E se eu tiver que ir um pouco para lá, também não vai interferir em nada, não vou ter problema nenhum. Só para que a gente tenha um ponto de partida, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou deixar o corpo do distribuidor justamente nessa janela ali. Vocês estão vendo que tem várias janelas, ó. Se eu girar aqui, ali é uma janela, é um buraco, né? E aqui é um sensor. E aqui do lado de dentro não dá pra ver. Meio ruim de ver, mas tem uma outra parte do sensor, que é o sensor Hall realmente. Então eu vou fazer a montagem com ele assim. E depois aí a gente vai conseguir ter uma noção se é a melhor posição, se é melhor colocar de uma outra forma, enfim. Vamos fazer a montagem com ele assim. Eu lembro que eu já tentei trocar essa borracha de vedação aqui do meu distribuidor antigo. E quando eu fiz a troca, eu não consegui botar o distribuidor lá no lugar. Veio uma borracha aqui, nesse novo, e eu também não consegui empurrar o distribuidor para dentro com essa borracha aqui. Eu não forcei muito, mas vou tentar agora, vou tentar dar uma lambuzadinha de óleo aqui nessa parte externa dela, para fazer a montagem. Importante não esquecer de deixar aqui esse parafusinho solto, né? E de já colocar aqui essa peça que é o que trava realmente o distribuidor na posição depois. Distribuidor montado no lugar, encaixou bem para baixo. Vocês viram ali que eu girei algumas vezes aqui o rotor para garantir que estava bem encaixado lá embaixo o eixinho. O próximo passo agora aqui é botar aquele tapa-pó. Eu fiz marquei com uma caneta ali só para mostrar para vocês que eu deixei a janela ali realmente. Vou colocar aquele tapa-pó preto aqui em cima, botar o rotor, tampa e a gente vai adiante. Vou escrever aqui na tampa para ficar mais didático aí. Rotor não tem como botar virado. Ele tem uma chaveta ali dentro, ó. Um pino, e aqui também tem uma chaveta, tem um corte, vamos dizer assim, no eixo. Vocês podem ver ali, ó, que é onde ele encaixa. Encaixa bem tranquilo, só questão de apertar para baixo ali. Deixa mais ou menos na posição e aperta. A qualidade desse rotor é meio duvidosa, mas vai ser o que a gente vai usar para ligar a primeira vez, no mínimo tentar aí. Mas o que me chamou a atenção é que aqui eles usaram só o mínimo de resina necessário aí para tampar aqui esse metal. E é comum aí nos da Bosch ficar rente aqui de resina, né? Não ter esse buraco aqui, não ter essa cavidade. A tampa, o tapa-pó aqui, ó, ele tem um pininho, um rebaixozinho que encaixa aqui no rebaixo do distribuidor. Bom, escrevi na tampa aqui só para ficar mais claro, né? Como eu vou ligar os cabos, vai ser o 4, 3 e o 2, pela ordem de ignição. 1, 4, 3, 2. Vamos pegar os cabos ali então. Eu vou colocar o meu suportezinho aqui da linha de combustível. Prender ele aqui no lugar antes. Você lembra que eu comprei algumas peças erradas naquele vídeo que eu fiz ali dos problemas que eu tive durante a revisão da Brasília? Devolvi algumas, mas outras eu guardei. Por exemplo, os cabos de vela da Bosch e a tampa do distribuidor. Não vou usar a tampa por enquanto, mas os cabos eu vou precisar deles, porque como eu falei lá no início do vídeo, esse distribuidor aqui, esse kit, usa a tampa do distribuidor com pino, e a bobina também é com pino. Então, vamos pegar os cabinhos aqui. Eu comprei os cabos certos, eu só não sabia disso ainda. Então estão aqui os cabos, muito bonitos, justamente com um acabamento que eu sempre sonhei, que eu gostei aqui em cima. Vou começar a fazer a montagem deles ali. Sem grandes segredos, vou só colocar um pouquinho de WD aqui pra botinha entrar bem, entrar fácil ali na tampa do distribuidor. E vamos lá fazer a montagem, tranquilidade. Então passei os cabos aí. Eu gosto dessa disposição que eles saem pro lado aqui. Se eu tivesse colocado o rotor naquela outra posição, se eu tivesse girado o eixo, né? Sem dúvida seria diferente como que eles iam ficar, talvez o 13 e o 4 iam ficar mais para esse lado, mas não importa tanto, acho que ficou legal aí. Tô usando aquele passa cabo de vela aí, que é o suportezinho do cabo de vela da Frontec. Se vocês lembrarem aí, eu tinha colocado ele, não tinha usado na outra manutenção.
Mas agora talvez vai ficar legal. Vamos ver aí como é que eu vou deixar. Por enquanto só coloquei ali. Muito bonito esse cabo. Eu achei muito legal mesmo a cor dele, o acabamento nem se fala, né? Próximo passo agora, eu vou botar a bobina aqui para ligar o cabo de vela que sai da bobina e vai para a tampa do distribuidor. E eu preferi botar desse lado assim, porque eu acho que daí eu tenho um apoio melhor do peso da bobina nesse suporte, com ele apoiando para baixo aqui, ó. Por isso que eu fiz isso aí. Cabos instalados, tudo certo. Vou achar a posição agora para botar o módulozinho aquele. Então tenho que achar uma posição para botar esse módulozinho. Então eu tenho aqui desse lado onde eu tinha aquele regulador de pressão de combustível. O que mais que eu tenho aqui? Tem aqui onde tinha o regulador de voltagem original aqui da Brasília. Olha, eu acho que é uma boa posição aqui, hein? Já tem aqui os furos com rosca, tudo certo na lataria. Vai ter ali o negativo que eu vou colocar. E vai ficar encostado na lataria, então ajuda a dissipar um pouco mais o calor. O ideal seria ter dois, ficar fixado em dois parafusos, que só um fecha a furação. Deixa eu ver se eu penso em alguma coisa para isso aqui. Então pensei num suportezinho para colocar ali o módulo, deixa eu mostrar ali para vocês. Então eu tinha falado antes de colocar o módulo aqui, eu gostaria de encostar ele na lata para ajudar a dissipar calor, mas aí eu teria que fazer um outro furo aqui do lado, e eu não estou muito motivado a fazer isso hoje, pelo menos. Até porque eu quero testar, ver se vai funcionar tudo direitinho, né? Então o que eu fiz foi um suportezinho, que eu vou parafusar aqui. Na verdade eu vou parafusar primeiro o módulozinho aqui, daí eu vou parafusar, colocar esse suportezinho. Nesse aqui vai ser o parafuso que vai ser solidário no módulo, mesmo do módulo. E nesse outro lado aqui vai ser o parafuso do negativo, que já tem o negativo aqui que vem do alternador, né? E também o negativo do chicote ali. Deixa eu pegar o chicote só para mostrar aí para vocês. Ligação do chicote é muito simples. Esse aqui é o plug que vai na bobina, esse aqui é o plug que vai no distribuidor. Não tem como botar virado. O plug que vai na bobina não encaixa no distribuidor e vice-versa, né? E esse aqui é o conector que vai no módulo, então. Eu só puxei para fora aqui esse tapa-pó, essa borrachinha, porque eu queria ver aqui se tinha alguma ligação no pino 7. Eu quero ligar depois o contagiros, eu vou ter que descobrir aqui em que pino que eu ligo, né? Pra conseguir sentir aí, conseguir ver como é que vai funcionar o carro. Talvez eu vou primeiro ligar, ver se vai funcionar tudo, e depois ligar o contagiros aí, porque eu não quero correr o risco de desencapar um fio, sei lá, mexer de qualquer forma aí nessa instalação e depois anular minha garantia por algum motivo, né? Vai que não funciona. Então, vamos por partes. Primeiro vamos deixar o carro ligar, vamos ver se vai funcionar tudo direitinho. E aí depois eu faço a ligação do contagiros e vejo o que mais aí de ideias para mexer de repente na curva do avanço final, etc. Então vai ficar mais ou menos assim isso aqui. Eu tô usando um parafuso ultra comprido, que era o único que eu tinha. Porque aqui, ó, ele não... Se eu botar o parafuso com a cabeça, ó, ele não consegue girar. Então eu fiz uma gambiarra aqui com um rebite rosca aqui, só para deixar para cima. Depois eu compro um parafuso direitinho, um Allen, alguma coisa assim. Então esse vai ficar aqui, vai passar aqui no suporte. A outra perninha, a outra lateral do módulo vai ficar presa no suporte com esse outro parafusinho. Vou usar aí uma porca travante e o negativo e essa outro lado aqui do suporte vão ficar presos aí num parafusinho original aí que já tinha. Então coloquei o módulozinho aqui, não tá dos mais bonitos, mas tá bem firme, isso tá. Então essa parte está resolvida. O negativo que vai para o alternador, o negativo que vai para o módulo, então os dois aqui. Testei com o multímetro entre a bateria e esse parafuso. Tá dando continuidade, tá aterrando direitinho, show de bola. Tô tão confiante que vai funcionar que eu até botei umas amarras aqui, ó, pra segurar aqui os fios. Na verdade eu não queria correr o risco deles entrarem aqui pra dentro da turbininha. Aqui tem uma maçaroca de fios que depois eu vou resolver se tudo funcionar. Felizmente, se tudo funcionar, né? Fiz o restante da ligação, que nem eu falei, não tem como ligar virado. Liguei aqui embaixo o distribuidor, bobina aqui em cima, positivo pós-chave, que é esse fio solto que fica aqui no conector da bobina.
E não tem muito mais o que ligar, na verdade, né? Tô com o meu distribuidor solto aqui, mas ele tá naquela posição da janela, que nem a gente tinha deixado antes. Então vamos ver se vai resolver. O bom seria ter alguém para ligar o carro e ficar acelerando um pouquinho, porque o carro tá gelado aqui, né? Para depois poder fazer o ajuste do ponto ali, ou no mínimo ficar mexendo um pouco no corpo do distribuidor para achar um ponto melhor, que o carro fique ligado, né? Vamos ver se o carro vai ligar também, pode ser que esteja muito fora, que dê algum estouro aqui no carburador, não sei. Essa é a hora da verdade. Vamos ver se o carro vai ligar, eu tô sozinho, então eu pretendo, se o carro ligar, segurar um pouco no acelerador, até dar uma esquentadinha leve e depois vir aqui atrás para dar uma girada ali no corpo do distribuidor e tentar ajustar o ponto. Eu tenho a pistola de ponto, então já vou deixar ela ligada aqui também, para de repente já tentar deixar no ponto ali, se eu conseguir chegar aqui atrás a tempo, né, para ficar acelerando ali e conseguir ajustar o distribuidor. Vamos ver como é que vai ser, né? Eu nunca fiz isso aqui dessa forma. Na outra vez, que nem eu falei, na outra Brasília, eu tomei um pau para fazer funcionar. Fui mexendo, estourava, foi um horror. Vamos ver se hoje eu dou mais sorte aí. Bom, tá ventando bastante, então talvez vocês escutem um pouquinho de barulho do vento aí no microfone. Não tem muito o que fazer, né? Cruzem os dedos aí junto comigo, vamos ver se o carro vai ligar. O carro ligou, tive que ir girando até que ele chegasse num ponto aí que ficasse ligado. Tentei deixar um ajuste mais ou menos, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. 600 RPM. O carro precisa esquentar, né, para que eu consiga regular o ponto direitinho. Vou pegar aquela minha ferramenta para calçar ali o pedal do acelerador. 900 RPM, coloquei a ferramentinha aqui. Bom, saí com o carro aí. Eu tinha mais um probleminha que era com relação ali ao ajuste da vareta, né, para equalização dos carburadores, mas isso não vem de encontro a esse vídeo. Vai ter um outro vídeo que eu vou falar sobre isso aí. Com relação ao ponto, fiz o ajuste ali, o carro ficou muito bom, ficou melhor do que nunca, posso dizer aí. Melhorou realmente o desempenho. Pode ser que eu já tinha algum problema antes, pode ser que daqui a pouco o ponto antes não estava tão bem definido como agora, não sei. O fato é que antes eu seguia ali aquela regra de tentar botar um pouquinho pro lado daquela marca que eu tinha mostrado para vocês,
mas aquilo ali não estava resolvendo, não estava deixando o carro tão bom quanto eu gostaria. Então o que eu fiz agora, seguindo a dica aí do Sérgio, lá do Fórum Fusca Brasil, do WhatsApp, né, do Fórum Fusca Brasil, foi colocar o ponto mais para frente. No caso, até ele me disse para eu colocar a pistola em 10 graus e posicionar a junção das carcaças entre as duas marcas da minha polia. Eu fiz um pouco diferente, eu coloquei em 15 graus e coloquei na primeira marca. Com isso, quando eu deixo a pistola em 0, tá ficando bem mais pra frente do que eu tava mostrando ali pra vocês antes aqui na garagem. Mas foi assim que o carro gostou, dá pra se dizer, e foi assim que tá funcionando muito bem. Tá subindo o giro muito bem, e eu fiz um teste aí, o ponto inicial ali, colocando aí em torno desses, considero em torno desses 15 graus, e não passou aí de 35 graus, ao menos nos testes que eu fiz. Então, pode ser que no futuro eu tenha que mexer mais aí no distribuidor, mas por enquanto vou deixar ele da forma que tá. Se eu for mexer novamente, mexer em alguma coisa na curva de avanço, no avanço final, qualquer coisa assim, eu faço um vídeo e coloco aqui no canal. Por isso é importante estarem inscritos aí, para verem quando sair um vídeo novo. Então, considerações finais aí, eu acho que dá para fazer essa instalação sem ter a pistola de ponto, só que vai passar mais trabalho, tendo que ficar ajustando de pouquinho em pouquinho ali. Tendo a pistola facilita já para dar essa ganhada, para já dar esse início melhor aí na regulagem realmente. Mas dá pra fazer sem a pistola, né? Na outra Brasília, inclusive, eu fiz sem a pistola, mexi um pouquinho, dava uma volta, não ficou bom. Mexia mais um pouquinho, dava uma volta, e foi assim, andei aí, sei lá, quase 1 hora, até que eu achei o ponto que eu achava que tava bom aí pra rodar. E eu nem conferi com pistola de ponto, nem nada assim. Mas agora, como eu tenho a pistola, não tem por que não usar. Dúvidas, sugestões, experiências, coloque aqui embaixo nos comentários. Que aí no próximo vídeo que eu fizer, de repente fazendo um ajuste mais fino aqui dessa distribuição, eu acho que eu falei carburação antes algumas vezes, né? Quando eu for fazer um vídeo do ajuste mais fino aqui dessa distribuição, eu toco nesses pontos aí, de repente aprendo alguma coisa nova, de alguma outra dúvida que possa surgir e trago aí pra vocês. Para esse vídeo é isso, grande abraço, sucesso pra vocês e até o próximo.